Thaís Kreuzer aqui e no vídeo de hoje eu vou falar sobre Rebel Moon Parte 2, A Marcadora de Cicatrizes, que estreou na Netflix nesta sexta-feira, dia 19. E nesse vídeo aqui eu vou falar com spoilers o que eu achei do filme. Eu já tinha falado sobre a primeira parte, eu vou acabar me referenciando em alguns momentos, porque afinal, né, o filme é complementar, ele é uma continuação direta ali. Então eu vou me referenciar às vezes desse vídeo, caso você não tenha assistido, assiste. Mas eu vou explicar meus pontos em detalhes aqui pra vocês, que eu sei que vocês gostam. Mas antes, não deixa de se inscrever no canal e clicar no sininho pra receber notificação pra quando tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui pra vocês o quanto antes vocês sabem. Bom, gente, aqui, né, como eu falei, ele é um filme, uma continuação direta, uma parte 2 dos eventos finais do parte 1. Então não tem passagem de tempo, o que a gente viu do final, eles indo ali pra aldeia, a gente tem a sequência deles chegando aqui na aldeia logo no início. E o que tá acontecendo, né? Eles acreditam que tinham matado ali o almirante e essa galera exterminou diversos vilarejos, só que ali, né, eles tinham que dar alguns grãos pra eles, toda a demanda deles, e por isso a Cora e o Gunnar, eles vão atrás de pessoas que queiram lutar ali contra o Império, né, que tem esse inimigo em comum. E essa jornada que eles achavam que tinha acabado com a suposta morte do almirante, na verdade só tinha começado ali, e é o que a gente vê no desenvolver aqui desse filme. Um ponto que eu acho muito importante para falar é que eu achei bastante interessante que eles conseguiram resumir muito bem o primeiro filme e ali nos 2 minutos iniciais na parte de narração. Então, caso você não tenha assistido o primeiro Rebel Moon, sei lá, porque a nota tava baixa, mas agora você quer ver esse, eu acho que você consegue assistir bem tranquilo, sim, sabe? Não é nada que atrapalhe, até porque tem alguns contextos que são inseridos nesse filme aqui, na parte 2, que eu tinha sentido falta lá na parte 1 e que honestamente eu sinto que eles foram muito mal encaixados. Esse filme ele tem um problema de estrutura gigantesco e eu acho que é válido falar também logo de início aqui de cara que esse filme ele sente sim as falhas, as problemáticas do filme 1. E uma das coisas que eu mais tinha destacado era como a história era contada sobre a criação dessa mitologia. Então, por exemplo, uma das coisas que eu tinha falado que eu tinha sentido muita falta no filme 1 era a apresentação desse bando, né? O que fazia eles se conectar, qual que era a história deles do por trás, por que eles odiavam tanto ali o Império, o mundo mãe deles, né? E aí isso é apresentado aqui. Só que a forma que é apresentado acontece ali numa conversa em que cada um vai dando o contexto da sua história, e a sensação que ficou pra mim assistindo é que eles falaram, olha, a gente vai precisar apresentar esses personagens, tá, mas onde que a gente vai encaixar? Ah, encaixa em qualquer momento numa conversa, porque é como se fosse um corte que encaixasse em qualquer momento do filme, sabe? O que iria mudar só seria o cenário. Isso podia ter acontecido na nave, enquanto eles estavam na missão e cada um ia contando a sua história, que foi um contexto que eu senti falta no início pra ser meio que a conexão do bando, né? Então a gente entender mais da história, que foi inserido aqui, e eu achei que o momento que foi inserido foi tipo... até porque foi um momento que não foi nem complementar com o que a gente iria ver ali. Vou dar o exemplo do Titus. Ele fala, né, na história dele, que ele nunca iria se render, dando a entender que se ele fosse pego, né, ele não iria morrer por ninguém. Eles estão ali na troca de honestidades, tirando a parte da Cora, né, que não consegue revelar quem que ela era, apesar do Titus saber, mas que acaba sendo uma informação que não tem um grande impacto ali pro que a gente vai ver na batalha. Em nenhum momento o Titus, sei lá, dá as costas pra ele. São características que não acrescentam o que a gente já tinha conhecido desses personagens. Isso era um contexto que fazia muito mais sentido se encaixar no início, pra gente entender que eles têm esse inimigo em comum. Agora foi interessante porque a gente conheceu mais a história desses personagens, mas o momento que se encontra ali essa história realmente não faz muita diferença pra parte 2, pra história do filme que a gente tá acompanhando. E eu digo isso também pra história da Cora, né? Porque eles dão um complemento do que a gente já tinha conhecido da história dela. Inclusive, ela era uma das personagens que eu mais tinha elogiado no filme 1, falado que ela foi uma das melhores desenvolvidas realmente, porque no final das contas ela foi a que mais teve background. E aqui,
nesse filme a gente descobre, né, que ela é procurada não porque ela simplesmente fugiu, mas porque ela tinha feito algo horrível, que era uma cilada feita pra ela, em que ela tinha que matar ali a princesa e ela foi culpada de tudo, sendo vista como uma grande traidora. Só que assim, apesar de ser um contexto complementar ali pra história dela, e realmente precisava de um agravante do porquê que eles estavam atrás dela e tal, a cena em si, ela é horrível. Esse filme, pra mim, ele traz vários momentos muito cafonas e eu acho que eu vou conseguir explicar essa cafonice que não tinha no 1 com essa cena especificamente, porque a gente vê que tava rolando ali uma situação em que o rei não sabia muito bem o que estava acontecendo, também era uma cilada ali pra eles, e aí tinha uma galera, né, com uma roupa diferentona ali tocando violino pra eles fazerem um clima meio a lá Titanic, né, as pessoas estão morrendo e o violino comendo solto. Eu acho que, tipo assim, a concepção da ideia no sentido de, nossa, já pensou se tivesse uma orquestra tocando ao vivo e tal, mas o contexto em si não faz sentido algum. E aí eles ficam ali tocando a música que seria tipo a música da cena, pra dar a intensidade da cena. E assim, ai gente, muito ruim. A cena da morte deles também, muito brega. O Michel Arouca, que tava assistindo do meu lado numa sessão que a Netflix fez, ele teve a perspicácia, né, de falar que é uma cena inspirada na cena do Júlio César. Então a gente vê até a coroinha caindo, né, ali. Só que ela é uma cena que a forma que ela é construída, ela não traz impacto. Inclusive, diversos momentos aqui nesse filme, eu sinto que por conta da gente ter uma informação antecedente ou da gente saber o que vai acontecer, não ter muitos elementos surpresas, o filme ele não tem crescente. Até porque aqui a história, a gente vê uma repetição do que a gente já tinha visto no filme 1. A gente tem uma parte 2 que é de novo a morte do almirante. São eles lutando contra o almirante. Não seria melhor ter uma crescente no sentido de, tipo, ok, o almirante sobreviveu, mas aí vem alguém acima dele, talvez até o cara que tinha feito a cilada ali, né, pra própria Cora, ter de repente o destaque desse filme, e muito provavelmente ele vai acabar sendo o destaque do suposto terceiro filme, né, que essa parte 2 dá a entender que poderia ter uma parte 3, né, que seria mais esse contexto da princesa. E aí tá um outro ponto ruim sobre essa situação também, é que apesar de ter uma construção, eles tiram essa construção. A princesa não morreu. E assistindo a essa segunda parte, não foi algo que eu senti na primeira. Eu acho que a primeira ela focou muito mais em tentar construir esse universo, apesar de não ter sido bem sucedido, e é por isso que a gente sente aqui, que nem eu falei, mas eu senti que a narrativa, ela é uma narrativa de perspectiva daqueles personagens e não da audiência. Então tem algumas situações, que nem eu falei, a gente tem antecipação de coisas que a gente já sabe. Então na tela, a cena em si, ela não vai te surpreender, ela não vai ter crescente, porque a gente já sabia dessa informação. Eu vou dar dois exemplos, um que é a liga entre os filmes e um que acontece aqui no segundo filme. A primeira cena em questão é quando a gente chega ali no final e aí tem a batalha com o almirante, eles acreditam que mataram. A gente como audiência sabe que ele tá vivo, mas eles estão lá voltando pra aldeia falando que a gente se uniu, né, pra batalhar e no final não vai ter batalha, porque afinal ele morreu. E eu fiquei assim, gente, como assim não tem consequência, sabe? Eles acabaram de matar um almirante, porque que, sei lá, o Cassius, por exemplo, não iria lá no vilarejo de qualquer forma. Aí eles dão esse contexto aqui no início do filme, falando que era tipo uma regra, quando o almirante morria, eles eram obrigados a voltar pro mundo mãe. E aí tem toda aquela cena inicial deles falando assim, gente, estamos livres. E aí vem o jovem cadete lá falando assim, não, eles acabaram de falar que vão voltar aqui em 5 dias. E aí quando o almirante aparece, todo mundo tipo, ele não morreu. E a gente não tem impacto, porque a gente já sabe que ele morreu, sabe? E aí, como eu falei, nesse filme, essa situação ela se repete de novo no momento em que eles chegam aqui, né, no vilarejo, e eles falam, tá tudo certo, e falam, não, eles vão voltar em 5 dias. Eles falam, quanto tempo precisa pra fazer os grãos? X dias. A gente vai fazer em 3, sabe? E assim, a situação em si nunca foi sobre os grãos. Nunca foi. Toda a morte, até do líder deles ali no início do primeiro filme,
não era sobre se ele ia conseguir trazer os grãos. Aí eu ficava brincando, né, falando que o Gunner ficava prometendo grão. E a gente, como audiência, já sabe, o Almirante sabe que a Cora, na verdade, fazia parte deles, que ela é a tal procurada e que ela tá nesse vilarejo. É uma informação que fala, ela está lá no vilarejo. Então a gente sabe que quando eles chegarem lá, o grão vai ser a menor das preocupações. Eles querem ir atrás da Cora. Se ela resistir, todo mundo vai morrer. Se ela não resistir, alguma coisa pode acontecer com a galera. Inclusive, esse também é um ponto que eu já vou falar, mas é de outro aspecto. Só para concluir aqui a linha de raciocínio, o que eu quero dizer é que o filme ele acaba perdendo impacto pela forma narrativa que ela tá sendo contada, porque ela não tá sendo contada do ponto de vista da audiência, ou que não traz elementos surpresas. Então a audiência consegue antecipar o que vai acontecer, nada sendo surpreendente, não tendo a crescente, a problemática de tipo, poxa, antes eles já eram assim, nossa, todo mundo tem medo e tal, e aí agora tentaram até matar o almirante, eles vêm 2 vezes mais peso. Não, a gente vê aqui uma repetição de história, a mesma história. O filme parte 1 e parte 2 é praticamente a mesma coisa. A única coisa que não tem é a quest ali de ir atrás das pessoas, que as pessoas já estavam lá. E ao mesmo tempo, né, a gente vê uma sequência de cenas que são desnecessárias. Tipo, pra que ver a galera fazer o grão? Isso não é importante pra história. E eu falo isso também porque o filme, ele é muito diálogo no início. Ele não tem momentos de tensão. No 1, pelo menos, sei lá, tem a morte ali do líder. E aí tem a jornada. Aí tem a briga no bar. Aí tem a briga no final, sei lá o quê. Esse é muito diálogo, muito, vamos resolver aqui, sei lá o quê, vamos se conhecer, aí todo mundo feliz ali no vilarejo, vamos matar esses caras. E a batalha mesmo em si, ela acontece só ali no final. Então é um filme que demora, muito prolongado pra acontecer a ação, que era inevitável. E o James, né, que é o robô, eu honestamente acho que ter o personagem ou não ter não faz muita diferença. Desde o filme 1, né, teve toda a situação dele, e aí teve esse momento de transformação, e aqui no filme a gente vê ele em diversos momentos, tipo, fazendo o scan ali dos personagens, aí vendo, eles estão bem armados. E aí ele vê depois alguma coisa ali da montanha. Ele fica só em observação, e você fala assim, pô, eles vão desenvolver sei lá, alguma coisa aí, ele vai ter um impacto, e no final era só que ele escolheu um lado, ele como robô, ok, ele era neutro ali, né, ele tava ali para servir o rei e tudo mais, e ele sentiu que ele foi falho em sua missão, e aí eles até fazem um paralelo meio raso ali, né, de tipo, a gente foi uma criação deles para serem assassinos e não é verdadeiramente quem a gente é. Então ele não vai se envolvendo muito ali com a galera, e ele toma a decisão, e a decisão, a história dele é isso, ele tomou um lado. Tinha tanta coisa que poderia ser desenvolvido, ele poderia ter dominado outros robôs ali, tipo o robô que vinha atirando, sabe? Eu sei que ele era uma tecnologia antiga, não tão conectado, é realmente um personagem que ele é fofo, bonitinho ali, né? Ele vem numa tentativa dos robôs de Star Wars, mas por enquanto ele é um personagem que tá ali. Talvez no terceiro filme ele tenha mais impacto, já que eles vão focar na princesa, e era o objetivo dele, e agora ele escolheu o seu lado, e etc. E tem toda a relação do perdão, né? Que a princesa fala que perdoa ali a Cora, ela fala, não me perdoe. Então, muito provavelmente, elas vão se encontrar, e também vai ser aquele anticlímax no sentido de, tipo, ela vai abraçar a Cora, sabe? E pra mim, o que é mais frustrante nesse parte 2 especificamente, no 1 eu tinha falado que a gente conseguia entender a potência da criação desse universo, porque a gente conseguia entender a intenção, né? Seja pra falar ali da princesa, seja pra falar do bando mesmo, que tinha faltado essa construção deles anteriormente. Nesse eu sinto que tem diversas situações que a gente, como audiência, teria soluções muito melhores, porque simplesmente não faz sentido o que a gente tá vendo em tela. Então, que nem eu tinha falado, né, a gente tem essa situação aí, que o almirante chega, aí a Cora fica chocada, né, de tipo, ele não morreu, zero impacto pra gente, que a gente já sabia desde o filme 1 que o cara não tinha morrido. E aí ele tenta uma resolução de tipo, olha, eu quero só você, vamos lá, entra aí na nave. E ela até aceita, mas aí o Gunner fala, não, a gente vai seguir com o nosso plano. Aí ele ativa o negócio e todo mundo vem pra batalha, e aí torna a batalha ali no vilarejo, pra depois ela pegar a nave, né, que era a nave dela, que tava ali o tempo todo, pra ir lá disfarçada, se infiltrar, e aí matar todo mundo de dentro da nave. Não era muito mais fácil
e mais simples. Ela ser levada e talvez o filme trabalhar uma forma dela conseguir sair de lá e aí matar todo mundo. O que eu quero dizer é que você quer chegar do ponto A ao ponto B, você conseguiria chegar do ponto B também, sabe? Mas falando de simplicidade, eu tenho que dizer, esse segundo filme, ele pelo menos é mais simples. Ele tira um pouco da complexidade, já que a gente tá vendo aqui uma continuação da história. Então, o que era para ser apresentado, supostamente já tinha sido apresentado no filme 1. O que a gente tem de novidade é mais esses contextos da história, né, dos personagens. A história em si, ela é muito simples. Então, ela também não é uma bagunça que nem tinha sido o filme 1, sabe? Então, nesse ponto, eu acho que é melhor. A cena de batalha eu acho bastante interessante. Tem alguns momentos, de novo, que são um pouco cafonas, mas eu acho que isso também já tinha no filme 1, essas cenas meio cafonas entre a batalha. Eu honestamente achei legal o plano deles, né? Eles saíram debaixo da areia meio a la Duna, o negócio. Mas sinceramente eu senti que eu tava vendo mais do mesmo. Eu entendo que o filme, ele era um parte 1 e parte 2, não era uma história finalizada, mas me pareceu que a parte 1 é como se a gente tivesse chegado no segundo ato, e aqui a gente estava vendo o terceiro. Mas se tratando de um segundo filme, eu sinto que a gente não tem muita novidade, a gente não tem muito impacto. Eu vou usar o Duna de exemplo, né? O Duna parte 1, ele é mais parado. Muita gente, inclusive, não tinha gostado por ter sido mais parado, mas ele pelo menos apresentou a mitologia, apresentou tudo ali. E a parte 2 é o épico, é a batalha. Aqui não tem esse épico. Aí eu vou me repetir. Não tem impacto nas cenas, porque a gente já tem as informações. A perspectiva do filme, ela não é vista do ponto de vista de audiência, de descoberta. A batalha em si, que era pra ser o épico, ela demora demais. Eu ainda prefiro essa questão no filme 1, de como é distribuído. E eu sinto que a gente vê uma série de cenas desnecessárias, que talvez coubesse toda essa história em um filme só condensar realmente, porque aqui a gente vê repetição, como eu falei, a gente vê cena que não vai dar em nada, tipo a colheita ali dos grãos, a história deles facilmente podia ter sido remanejada pra parte 1 em algum momento, e é por isso que eu falo, ele é um filme que ele sofre pela falta de estrutura criada lá no filme 1, então ele é um filme que tem um problema muito sério de roteiro e de montagem também. Ele até pode ter personagens interessantes, com histórias interessantes, mas eu acho que ele simplifica coisas que não eram para ser simplificadas, como essa história dos personagens. Eu queria muito ter visto uma apresentação mais elaborada e não só ali em conversa, mesmo que a gente veja a cena, poderia dar um contexto ali um pouco maior, assim, de cada um, no momento em que a gente estava conhecendo esses personagens. Eu vou ser bem sincera com vocês, eu já imaginava que não ia ser um filme que eu ia gostar. Eu não fui, assim, querendo odiar, de tipo, nossa, eu vou escorraçar esse filme, não. Mas refletindo sobre ele, eu sinto que talvez ele tenha menos pontos positivos até do que eu tinha trazido no primeiro. Mas, de novo, ao mesmo tempo, eu acho que ele é um filme que ele sofre muito pelos problemas que o primeiro traz. Eu esperava que eles desenvolvessem um pouco mais do que faltou da mitologia. E no final ficou meio que elas por elas. Ficou a mesma coisa. Foi que nem eu falei, é uma repetição de história do que a gente viu no filme 1. De novo, a história desse é sobre matar o almirante. O fato, por exemplo, do Taito saber quem era a Korra não tem impacto, então não cria impacto também no grupo, não cria conflito. Eu acho que a gente tem vários momentos aí que são desperdiçados, com soluções que seriam melhores. Enfim, infelizmente não é um filme que deu pra mim. Gosto de algumas cenas de ação, gosto sim que eles trouxeram mais contexto dos personagens, só acho que não foi no momento certo, mas infelizmente pra mim ele é um filme que nasceu morto. Mas eu quero saber de vocês, o que vocês acharam? Vocês têm uma perspectiva diferente da minha? Tem mais alguma coisa que vocês separaram e eu não falei aqui? Vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais. Inclusive, me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!